sabe, o canal Pioneiros esteve acompanhando durante todo o tempo, que a pandemia foi um marco para o transporte público, para a mobilidade em todo o mundo, que obrigou tanto os gestores quanto os operadores a repensar a forma que o transporte público era oferecido à população. Como era essa operação, como estava a operação durante a época da pandemia, antes do Bora de Graça aqui? Bem, aqui não foi diferente, né? Tivemos que passar por demissões, a ajuda do governo com aquele programa de suspensão de contratos nos ajudou nos primeiros meses, mas depois nós tivemos que começar a retomada devagar, de colocar frota, colocar oferta, porque até restrição a transporte aqui houve, né? Nós tivemos meses que não teve transporte nenhum aqui em Caucaia e na região metropolitana, visto para conter o crescimento da doença da pandemia. Bom, e isso também é uma questão porque vocês tiveram que adequar a frota, porque depois também tinha uma restrição ao número de passageiros dentro dos ônibus, né? E aí quando você tem um cálculo que depende da receita tarifária, isso começa a não fechar, né? Exatamente. Nós estávamos com a frota, antes de começar o Bora de Graça, de 48 veículos. E ainda assim não era com um contrato equilibrado. Então já vínhamos em conversa com o prefeito na busca de não desassistir a população e gradativamente achar um ponto de equilíbrio onde com um pequeno subsídio a gente conseguiria se manter sem tirar essa assistência. Quais foram os ajustes necessários nesse momento pós-pandemia, quando começou o Bora de Graça? Bem, a gente já tinha uma malha bem consolidada aqui em Caucaia, o que facilitou muito a implantação do serviço aqui em Caucaia. Mas mesmo assim não deixa de ser um desafio. Sim. Nós já temos 67 anos de história aqui em Caucaia, o que tornou assim, a nossa atuação bem ágil, né? Mas a gente ainda teve que enfrentar nos primeiros dias lotações, então a gente fez um dimensionamento para 54 carros, né? Mas no segundo vocês tinham? 48. 48. Então dimensionamos inicialmente 54 carros, já para poder ter um reforço. No segundo dia já teve que pular para 56, ao final do primeiro mês nós já estávamos em 62. Então isso tudo a gente já tinha se alinhado com a prefeitura, dizendo que teriam esses desafios, e a gente mandava lá o que a gente estava sentindo junto à população, eles checavam e rapidamente a gente já tinha estruturado inclusive todo o cálculo de incremento disso para ser bem ágil. Então na hora que eles validavam que precisava realmente desse reforço, eles já liberavam, no dia seguinte a gente já estava com o carro. Então foi assim, um trabalho em que todo mundo estava acreditando no programa. E olha, a gente sabe que o caminho é esse, então o que você disser, que a gente checou lá rapidamente, a gente já coloca no outro dia e depois a gente se entende. Eu acho que a palavra mágica aí é acreditar. Quando a gente acredita nas coisas, elas acontecem. Porque você está falando no aumento da frota, né? Mas os ajustes não param aí, porque se você aumenta a frota, você também precisa aumentar a estrutura toda da garagem, de manutenção, de profissionais. A gente teve ainda uma oportunidade que nesse momento, quando teve o decreto que gerou o Bora de Graça, nós estávamos retornando da pandemia. Então, por toda a história que a gente tem, a gente não demitiu uma série de motoristas, uma série de mecânicos que tiveram condição de chegar junto na hora desse desafio, sem a gente ter que correr de uma forma descontrolada. Ainda teve que correr, mas a gente conseguiu aproveitar essa capacidade instalada que já tinha para estar dando condição de cumprir esse desafio. Ou seja, a política da empresa de não demitir para manter a estabilidade desses funcionários, porque afinal com 67 anos na cidade vocês já fazem parte da comunidade, as pessoas contam com esses empregos. A gente que trabalha no setor sabe que para cada motorista normalmente são 3 dependentes, né? Então vocês tinham um universo muito grande. Então, no final, essa política de manter, de não demitir no primeiro momento, ela acabou sendo boa para a empresa quando chegou. Foi o que permitiu que a gente chegasse com a capacidade necessária para dar conta do Bora de Graça.